O pano mais molhando que Diácono. Como estávamos falando na semana passada, Jesus ele combatia a hipocrisia, sabe? Viver uma vida de verdade. O Senhor não quer que nós venhamos viver uma vida de mentira, onde aquilo que falamos não vem estar alinhado com aquilo que vivemos. Jesus quer que você seja uma pessoa verdadeira. O mestre da lei, ele sabia exatamente o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Só que o grande problema é, ele sabia, mas não vivia. Ele falava, mas não praticava. Ele tinha o discurso, mas não tinha a prática. E Jesus faz ele responder a própria pergunta dele. E ele sabia que ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Você percebe que aquele mestre da lei, ele falou exatamente as palavras que Jesus havia falado. Esses são os 2 mandamentos que eu e você temos que viver e praticar em nossa vida. Se hoje você fizesse uma autoanálise do seu coração, eu queria te fazer 2 perguntas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem amado as pessoas? Existe amor no seu coração? Uma das coisas que nós precisamos corrigir é: eu não estou mais sentindo amor. Bem que a verdade, o amor é uma decisão. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você percebe que Deus amou e o seu amor foi revelado por meio de uma ação. 1 João capítulo 3, versículo 18, João vai falar bem assim: meus irmãos, não amemos apenas de palavras, mas de obras. Ou seja, você percebe que o amor, ele é revelado por meio de atitudes. Tanto como a fé, ela se torna viva por meio de obras, por meio de ações. Então, eu queria agora nesse momento separar. Primeiro eu queria falar sobre amor a Deus. E depois eu quero falar sobre o amor ao próximo. Amar a Deus. Amar a Deus é algo lindo e magnífico. Só que muitas vezes o amor está se esfriando. As pessoas têm perdido o seu amor. Sabe, uma das coisas que muitas vezes eu percebo, e as pessoas geralmente falam assim: o primeiro amor acabou. Queridos, o primeiro amor não pode acabar nunca. O primeiro amor não pode ter prazo de validade. Nós devemos amar o Senhor todos os dias das nossas vidas. Agora, como eu falei, o amor ele é revelado por meio de atitudes, por meio de ações. Então, como eu posso demonstrar que eu amo a Deus? Qual a atitude que eu tenho que revela o meu amor pelo Senhor? Sabe, um ponto que firma e caracteriza o nosso amor a Deus é o nosso nível de obediência à sua palavra. Como eu falei anteriormente, se você ama, você vai obedecer. Se você ama, você obedece. Na obediência se revela amor. Também, outro ponto, como eu sei que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Quanto Deus é prioridade em minha vida. Quanto a minha vida de devoção está bem. Quanto a minha vida de devoção está forte. Sabe, queridos, deixa eu te falar, nós precisamos passar mais tempo com Deus. Eu amo a Deus quanto eu tenho uma vida de devoção diária com o Senhor, quanto eu gasto tempo a sós com Deus, quanto eu tenho em minha vida as práticas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, a adoração, não como, sabe, eu faço isso porque eu sou uma pessoa legalista, eu ando, não, é por amor.
Por amor você gasta tempo com Deus, por amor você passa horas orando, por amor você medita na palavra do Senhor, por amor você busca a presença de Deus. Há uns salmos, querido, que enche meu coração, Salmos 27, onde Davi fala bem assim: olha, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei incessantemente, a buscarei diariamente, a buscarei, sabe, com constância, que eu possa habitar todos os dias na casa do meu Deus e ter do meu Deus as orientações. Você percebe o amor daquele homem, sabe, de querer Deus. Ele falou assim: eu desejo estar na presença de Deus. Sabe, às vezes as pessoas falam assim: eu amo a Deus, mas não passa nenhum tempo a sós com Ele, não tem um tempo de devoção, não tem um tempo de comunhão, não tem um tempo de intimidade. Eu tenho que te informar, querido, o seu amor não está sendo verdadeiro. E quanto isso não acontece, o amor se esfria. Porque uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha caminhada cristã é: quanto maior meu nível de devoção a Deus, menor vai ser meu nível de carnalidade. Quanto mais eu me aprofundo em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecer, porque a vida com Deus é assim. Eu conheço um pouco hoje, amanhã eu vou conhecer mais, e assim eu vou crescendo no conhecimento de Deus, eu vou entrando em águas mais profundas. Isso revela amor, devoção revela amor a Deus. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus. Se eu amo a Deus, eu tenho uma vida de devoção a Deus. Se eu amo a Deus, eu procuro viver uma vida de santidade ao Deus que me salvou. A renunciar ao mundo, a renunciar à sua carne, a renunciar às suas vontades carnais. Sabe, amar a Deus é dizer não para o mundo. Amar a Deus é dizer não para o pecado. Amar a Deus é renunciar às suas vontades, é carregar a sua cruz. Sabe, Jesus, ele fala bem assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Só que, querido, sabe, às vezes as pessoas, elas, sabe, eu tenho pensado, eu tenho falado isso, nós não devemos pecar, não pecar por medo. Eu não vou pecar porque eu estou com medo. Não peque por amor, não erre porque você ama o Senhor. Por amar ao Senhor você não vai fazer o que é errado, por amar ao Senhor você não vai ceder às suas tentações, por amar ao Senhor você não vai entregar o seu coração ao pecado. Por amor a Ele, você decide viver uma vida de santidade, embora haja uma guerra iminente, embora a nossa carne grite, embora as tentações cheguem, embora, sabe, as ofertas do mundo te apresentem até você, mas por amar a Jesus, você diz não para tudo isso. Sabe, eu lembro de um homem na Bíblia que falhou, que errou, que pecou. Pedro. Jesus, ele ressuscita e dá uma ordem para chamar os seus discípulos e a Pedro. Jesus vai ter um encontro com esse homem. Pedro negou, Pedro falhou, fez o que é errado. Só que quando Jesus chega para Pedro, gente, isso é lindo. O que eu penso é, quando Pedro erra, a Bíblia diz que houve uma profunda tristeza no coração de Pedro quando Jesus olha para ele. Mas sabe o que acontece? Ele não se afastou dos discípulos. Embora triste, angustiado, mal porque pecou, você vê lá em João capítulo 21 que Pedro estava com os discípulos ainda. Pedro não se afastou, ele ficou perto ali. Porque, querido, esse mesmo Pedro, ele teve uma revelação. João capítulo 6, quando Jesus ele prega um sermão mais duro, uma mensagem mais firme, os discípulos saem, e Jesus, ele, em certo momento, ele vira para os discípulos, por ele pregar uma mensagem mais dura, uma mensagem mais firme, ele vira para os seguidores que estavam assim, eles foram embora, e olhou para os seus discípulos e falou assim: vocês não querem ir também? Pedro fala bem assim: para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro tinha errado, Pedro tinha falhado, mas Pedro continuou. Eu gosto de uma frase, e eu nunca vou me esquecer dela: não se afaste de Jesus porque você errou, se aproxime dele até você não querer errar mais. Pedro sabia que Cristo tinha a palavra de vida eterna, e Jesus aparece para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro responde por 3 vezes: eu te amo. Então Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Amar a Jesus é obedecê-lo.
Amar a Jesus é ter devoção. Amar a Jesus é viver uma vida de santidade. E amar a Jesus é fazer a missão de Jesus. Que Deus te abençoe.